Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos à Ponte de Comando. Este é o canal dedicado à jornada nas estrelas, ficção científica e afins. Sejam todos muito bem-vindos. E no episódio de hoje, Jean, 10º vídeo do canal, quase 50 inscritos. Do que nós iremos falar? A gente vai conversar sobre o episódio do que as meninas são feitas. O título desse episódio em inglês é grande pra caramba e nem a pau que eu vou conseguir falar ele em inglês. Então, do que as meninas são feitas. O episódio ele é muito bom, eu me diverti muito assistindo esse episódio. Sim, Eu assisti 3 vezes. E é isso aí, vamos lá. boa. Lembrando que os vídeos eles vão ter, o vídeo vai ter spoiler, mas de novo você não deveria se importar, porque é um vídeo de uma série de um episódio em si que já está aí há quase 50 anos. Tanto o meu trabalho como escritor quanto o trabalho do Bruno como músico, os links vão estar embaixo na descrição do vídeo. A gente também tem uma playlist no Spotify sobre ficção científica. E qualquer dúvida que vocês tiverem, opiniões, deixa aí nos comentários e bora lá. Bruno, como o episódio começa? Bom, como a tradição dita, a gente sempre faz uma sinopse breve, né? Esse episódio, né, para começar, ele é o 10º episódio produzido de Jornada nas Estrelas, porém no streaming a ordem dele está como 14º episódio. Bom, 10º não, perdão, 7º episódio, 14º foi o vídeo anterior. Como 7º episódio. E eles estão numa missão buscando informações sobre um exobiólogo da Federação chamado Roger Corby. E, coincidentemente, uma das pessoas que é membro da tripulação da Enterprise é noiva do Roger. E há 5 anos ela não tem notícias sobre o seu noivo, né? Ele fez uma expedição no planeta chamado Exo 3, né? E por ter condições climáticas muito intensas, que o planeta ele tem em média uma temperatura de 80 graus negativos, né? Então eles perderam contato com ele. E a missão é justamente tentar estabelecer contato e, se ele estiver vivo, descobrir o que ele tem feito no planeta. Começa assim o plot. A enfermeira que faz o papel que é a noiva tão requisitada, na verdade ela é a Shepard. Vocês vão lembrar da Shepard dos episódios anteriores. A enfermeira é a Shepard, a gente já comentou sobre ela alguns episódios atrás, a relação dela com o Spock. Lá o plot dela ter sido casada ainda não tinha sido criada, contudo aqui ela é casada com o Dr. Roger Corby, que, segundo o próprio Kirk, é um dos grandes nomes da arqueologia, que já estudou arqueologia extraterrestre em vários mundos, inclusive em Orion. O fato dele ter estudado arqueologia em Orion é uma coisa que me deixa um pouco confuso, porque Orion não é um mundo desabitado, nem um mundo primitivo. Orion é um mundo, uma civilização bem avançada. Então, não sei por que, a não ser que ele tenha trabalhado com os próprios Orions, ou que a gente esteja falando de uma Orion diferente, isso não faz lá para mim muito sentido. É a mesma coisa, se bem que os vulcanos poderiam vir para a teste da nossa arqueologia, que a gente também não ia achar ruim, né? Enfim. Quem... Bom, o episódio, antes do episódio, de a gente começar a conversar sobre o episódio, uma das primeiras cenas que tem, vocês vão achar que eu tô sendo muito caxias com a Shepard, mas eu não sei se eu gostei tanto assim dessa personagem, talvez mais pela construção dela do que outras coisas. E eu achei ela uma personagem um tanto quanto snob e bem inocente em certos aspectos, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Primeira cena do episódio, então, tá todo mundo lá tá todo mundo de boa Na ponta, na ponte, eles estão conversando porque eles vão achar porque eles finalmente vão encontrar Dr. Roger Corby, o incrível Roger Corby, que fez escavações e descobertas em lugares inacreditáveis. O cara é o cara. E tal qual o Bruno mencionou, eles estão indo encontrar Roger Corby, o grande Roger Corby, o arqueólogo do momento, que se existisse hoje em dia, estaria na capa da Time. O cara é o cara, ele não. Ninguém duvida das capacidades dele. E o Roger Corby foi fazer pesquisa num planeta que a temperatura está caindo muito porque o sol do planeta está morrendo. E ninguém tem notícias do Roger Corby há 5 anos. Ele está naquele planeta, teoricamente, sozinho. E tanto que
não se tem notícia que quando ele chama pela comunicação a ponte, todo mundo fica surpreso. E o Spock faz a pergunta-chave. Fala, senhorita Chapel, a senhora reconhece essa mesma voz do Roger? E aí tá aí a primeira coisa que me fez desgostar um pouco dessa personagem, que é a arrogância. Porque eu não sou fã de personagem arrogante. Eu acho o personagem arrogante mais digno de irritação do que de aplauso. E ela fala, você já foi casado, Sr. Spock? E aí eu vou deixar o Bruno comentar a respeito do que ele acha disso, porque eu achei uma ceninha muito vulgar, Sim. assim. Na verdade, eu acho que a ideia é justamente aquilo que a gente trabalhou até aqui nas nossas discussões internas antes da gravação, que é a descrença, né? O Kirk, o Spock e a tripulação, de modo geral, estão descrentes de ter um resultado diferente do que as outras expedições tiveram. Porque, tudo bem, a Enterprise tem melhores sensores, a tecnologia lá no limite, mas várias expedições procuraram o cara e não acharam. Então eles não estão com muita esperança. A única que está com muita esperança é a Chapel, porque ela é a noiva dele. Ela não quer imaginar que ele está morto, né? Então, assim, eu acho que quando ela fala, você é casado, para poder dizer que não é, porque o Spock ele fica assim duvidando por conta das condições que o cara estava, 5 anos num planeta a 80 graus negativo, meu, é morte, é morte. Então ele imagina quem tá lá embaixo é realmente o Corby. Isso é que eu achei legal do Spock. Será que o cara que tá lá embaixo é realmente o Corby? Então Spock no início da história ele já tá antenado. De novo, Spock é zica. Spock é zica. Então assim, ela foi snob, mas ela tá apaixonada. Ela tem o desejo de reencontrar o noivo para se casar com ele. Não é como se eles já não tivessem encontrado antes o clone de alguém, né? Então, qualquer É, precaução é precaução. sim, é E aí, verdade, né? Já lidaram com um impostor antes, né? eu tinha escrito para essa cena dela, sobre essa primeira impressão que ela passou, uma frase que eu não consigo decorar de cabeça, porque eu acho que ela ficou muito carregada e muito cheia de nuances. Então, se eu estiver olhando para o outro lado, é porque eu tenho que ler o que eu escrevi, porque ficou muito. Mas dizendo nos comentários o que você acharam. A minha primeira impressão da Chapel foi a seguinte: que ela me parece muito uma perua rica. Aquelas aquelas mulheres ou homens que têm grana e a certeza consolidada em alguma base familiar, construída através de doses controladas de creme cor e salmão, de que qualquer problema possa ser resolvido pelo marido que tem um emprego mediano e uma empreiteira na esquina. Ela parece ter muita certeza sobre tudo o que se refere ao Corby, mesmo não vendo ele há 5 anos. O que é um excesso de confiança bem imbecil. Agora, dizem o que vocês acharam disso, porque a minha interpretação para mim, para o meu próprio texto é o seguinte: ela está confiando. A primeira impressão que ela me passa é que ela está confiando demais num cara sozinho há 5 anos. E isso para mim é assim, é porque a gente em jornadas, o que o Roddenberry tentou fazer era uma sociedade evoluída que tinha certos conceitos e moralidades. No vídeo dos humanos, eu coloquei que os humanos eles têm uma cultura meio libertária em que eles se relacionam com várias pessoas, mas que na maior parte do tempo isso se encerra quando eles casam com alguém. Mas isso é num contexto, não necessariamente isso quer dizer que isso vai ser seguido. O Corby, o Corby ele é humano, mas ele continua sendo um homem e ele está sozinho. E eu não estou falando disso que. Eu não quero que vocês acreditem que eu estou falando, todo homem é safado e sozinho ele faria besteira. Não. Poderia ser homem, poderia ser mulher. E é do instinto da pessoa. Assim, mas tudo bem. Corby está no planeta congelado, a gente vai entender mais, a gente vai falar mais sobre isso depois. Dando continuidade, né? Observação. 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 Vocês viram aí como é que é a escrita do Jean ao vivo? Como é que é?
Perua rica, aquelas mulheres que têm grana e certeza consolidada da base familiar construída. Cara, de onde é que você tirou isso? Bom, vamos à descida à caverna de gelo. Por quê? O Corby, repentinamente, né, a Aurora ela fala que tem uma comunicação vindo e é o Corby já na voz. Né? Por isso que o Spock fala, você tem certeza que é a voz dele? Porque eles não esperavam o chamado de socorro dele. E aí ele dá as coordenadas e pede para eles descer. Agora é contigo, Jean, porque o negócio aqui só vai ladeira abaixo nesse episódio. Top, É esse episódio montanha é top, russa. sensacional. Para começar, a minha observação de que essas roupas, elas parecem. Assim, o planeta é congelante, mas ninguém nunca parece sentir frio. Essas roupas deles, elas são bem finas e assim, eu acredito que elas sejam reguladoras térmicas, porque Tem os um humanos nesse comentário. episódio. Eu vou te interromper de propósito. E tem uma explicação. Eu queria muito falar disso, eu achei que eu ia falar disso só no Animated Series, quando a gente fizesse a review. Mas esse episódio já dá para dar o escopo disso. Para os fãs de Jornada que jogaram Star Trek Online e assistiram a série animada de Jornada, a gente sabe que todo o uniforme da Frota Estelar tem um controlador térmico e um escudo. Por isso que eles não se machucam tão facilmente. Isso no TAS, cara, é muito legal porque eles mostram no desenho, dá pra ver quando eles estão no espaço e eles estão com o desenho normal deles, e aí tem só uma aurinha assim, meio semi-invisível. Então, assim, eles vão em lugares absurdos, com gelo, com calor, e eles suportam por conta disso. Então, tem sim controlador térmico, é um escudo na roupa. Isso aqui é muito louco, cara, muito louco. É o futuro, né? Bom, É o futuro. é, E essa tecnologia de manu... essa tecnologia de roupas com esse tipo de coisa, ela na verdade ela não é necessariamente ela é uma das tecnologias de jornadas que meio que nos últimos anos ganharam vida. Eu lembro há muitos anos atrás eu li uma matéria, eu acho que era na antiga revista Galileu, que falava sobre a pretensão de se criar uniformes que tivessem comandos nele. Eu acho que essa ideia de roupas com comandos talvez tenha morrido um pouco por culpa do avanço dos smartphones. Porque com o smartphone, basicamente, você já faz tudo que você poderia fazer com uma roupa. Você pode controlar a sua casa, você pode controlar seu carro, toda a sua comunicação. Então, acho que meio que essa ideia deu uma morrida nos últimos anos. Mas isso foi, sim, uma ideia plausível que passou pela cabeça de algum cientista em algum lugar. É, bom, continuando, quando o Kirk chega no planeta congelante, ele percebe que eles estão sozinhos. E aí já soa um alarme na cabeça dele. Fala, pera, tá sozinho aqui, não deveria ser assim. Cadê o Mister Corby? E aí faltou no e aí o Kirk encontro. mostra que ele tá crescendo como capitão. Ele vê que não tem ninguém, ele desce dois da segurança. Ah, É, mas o Roger mandou esperar. Não, não vamos ficar aqui sozinho. Missão é minha. Manda desce dois da segurança que a gente precisa de ajuda. E aí desce os dois defuntos da vez, que desceram só pra morrer. Nossa, dois ser camisa camisas vermelha deve ser uma vermelhas, porcaria. finalmente. É É, o primeiro episódio que a gente vai ver que eles são camisas vermelhas mesmo, né? Que vão morrer, né? então, assim que desce os dois caras, eles estão vasculhando as cavernas. Outra observação é que, embora eles estejam no subsolo do planeta e coberto de gelo, a luz parece ser natural e, tipo, não tá nada escuro. Achei isso estranho, porque eu acho que talvez, às vezes, por ser uma série, tipo, uma série com um orçamento baixo, tipo, talvez muitos efeitos não ajudassem muito os caras, mas mesmo assim, eu acho estranho. Eu acho que, às vezes, eu gosto quando eles incorporam essas coisas. Ah, se você não quiser encarar que estava claro, pensa só que o gelo estava iluminando e é isso. Eu tenho uma observação, uma explicação técnica para isso, na verdade. Além do que você já mencionou, da questão da iluminação ser cara para ficar com uma câmera que filma bem no escuro, né? E essa questão do orçamento, o que dá a entender é que o Corby colocou a iluminação lá logo quando na cena seguinte o Brown chega tem uma lâmpada gigantesca lá. Então tem energia lá.
E você vê que tem os batentes, assim, né? Com as passagens, né, no meio da caverna. Então tem alguém que construiu uma infraestrutura lá. Isso me lembrou, cara, um episódio do Enterprise lá nos anos 2000, em que eles estão numa caverna, né? Que eles ficam dentro de uma caverna e aí tem um gás venenoso que mexe com a cabeça do Trip, da T'Pol e da como é que é o nome da oficial? Da Roshi, né? E aí eles começam a achar que querem matar eles. E ali é filmado mesmo dentro de uma caverna. E aí você vê a diferença, né, do pano de fundo de uma filmagem na caverna, que é muito escuro, você não enxerga quase nada, enquanto você vê uma caverna toda iluminada igual de um mineiro, de uma mineração, né, de um bunker, né? Eu acho que é por aí. Bom, dando continuidade então, é, o Kirk e a Shepard quase caem dentro de um abismo. Como a gente falou, É, eles estão no subsolo do planeta, eles estão numa rede de cavernas e tem abismos e estalactites para todo lado. E se não fosse o Kirk, a Shepard ia ter ido de Vasco. Mas o Kirk poupou ela dessa. E enquanto eles estão andando, eles veem uma pessoa vindo na direção deles e é o Brown, o assistente do Sr. Corp. E, é nossa, o Brown, é o achei essa Bruno. cena animal. Eu achei essa cena Observa, animal. o Bruno e Brown tem um nome igual se fosse traduzido, né? Então é o Bruno, é o Brown. É o Bruno. Ah, mas É aquela o Bruno. lâmpada chega, né? Você fica pensando que é tipo um cara que vai te matar, o que já saca o phaser, né? Aí o segurança atrás dele também, né? Eu gostei dessa Na cena. verdade, o segurança, na verdade, ele tá em outro cenário, ele tá caminhando pela caverna, e quando o Brown chega, a iluminação de trás dele é muito boa, porque É, eu acho que foi o melhor uhum. quadro, assim, foi o melhor enquadramento que teve nesse episódio, dele parado contra a luz, você não vê quem é. Eu achei até discrepante Bom, com o resto da fotografia do episódio, assim. O resto da fotografia do episódio, na verdade, eu não vou falar o resto. A fotografia desse episódio, ele é muito boa, mas esse momento ele ficou bem, bem interessante. Isso, e uma coisa muito interessante, a fotografia desse episódio, ela é muito boa, assim. Eu acho que ela é bem diferente. Talvez o diretor de fotografia tenha mudado dos outros episódios para cá, porque ela é muito boa. Ela tem os enquadramentos, assim, umas cenas de personagens de junção que, cara, é impressionante, impressionante. Para quem gosta de cinema, esse episódio é prato cheio. E uma coisa a se comentar é que o Kirk pergunta para quem é o sujeito e fala: eu sou o Brown, eu sou o assistente do Dr. Corb. Mas a Chapa eu não lembrava de nenhum Brown. Ela comenta: mas eu não sei quem você é. Eu falo: não, eu sou assistente do Corb. Esse negócio do Corb ficar tirando o assistente da cartola vai levantar uma teoria interessante mais para frente. Mas enfim. Enquanto eles estão se reunindo, o Matthews, que é um dos camisas vermelhas, ele escorrega e cai. Você só ouve o grito do cara descendo caverna abaixo. escorrega, Ele escorrega, desgraça. escorrega e cai. É. E só vê o grito do cara indo caverna abaixo. E quando voltam para ver onde ele estava, o Brown fala: olha, sem chance, esse é um abismo sem fim. Um abismo, você vai cair por dias. E aí a gente vê a aparição do personagem mais legal desse episódio. Eu torci que ele vai estar aí na thumb, que é Tarará, o Rook. tarará. O Rook, eu até puxei aqui sobre ele. Quer falar alguma coisa dessa parte, Bruno? Tenho, eu anotei uma coisa aqui legal. É o Theodore ou Ted Cassidy, né? Que é o ator que interpretou o Hulk nessa história, né? Ele também foi o cara que interpretou o Tropeço no seriado original da família Addams, né? E ele, assim, tem um outro detalhe, assim, muito curioso. Ele é um cara muito alto, né? Mais de 2 metros, né? O Jean tava falando disso com ele esses dias. E, além da altura dele, né? Embora ele não seja muito musculoso, que nem o Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, ele tem uma cara quadrada, né? Um negócio, assim, meio postura e personalidade imponente. Então, eles escolheram o cara certo para o que o Hulk vai fazer. E o nome dele, que coincidência. Sabe quem foi o narrador da abertura do seriado original do Incrível Hulk? O Ted Quem? Cassidy. O
Ted Cassidy era o cara que interpretava a narração do Incrível Hulk na série lá dos anos 60 até 80. 80, perdão. Isso mesmo. Bom, minha observação sobre o Hulk é que ele é o melhor personagem desse episódio, disparado. Todo episódio ele tem uma pretensão de se trazer uma coisa nova ou um alienígena novo. No último episódio que a gente comentou, eles tinham trazido os Romulanos. Antes disso, eles tinham trazido o Charlie. Nesse aqui foi o Hulk. Entre os Romulanos apresentados, o Charlie ou qualquer outro vilão de episódio, o Hulk, para mim, assim, é disparado o mais legal. E pode não ser o mais profundo, pode não ser o mais de poderes mais interessantes, mas, nossa, ele é de longe o mais divertido. Ele é de longe o mais divertido, assim, pra mim. E conforme a gente for falando, vocês vão entendendo por que eu acho isso. Mas, assim, só pra... O Hulk, pra mim, ele tem umas coisas tão caricatas. O ator, ele tem uma tez tão caricata, tão alienígena, que pra mim ele se torna perfeitamente crível. Um androide alienígena. Ele, assim, Totalmente crível. ele é um androide alienígena. O povo dele poderia ser daquele jeito mesmo, e nenhum problema com isso. A gente nunca viu. Ele chama o povo dele de os antigos. A gente nunca viu um antigo. Então, pra gente, tipo, poderia ser daquele jeito. Ele é sensacional. O olhar, a postura, ele é incrível. Ele combina como androide. Como meio robô. Ele combina como androide. Lembrando que o ator tinha inacreditáveis 2,6 metros. E se você não sabe quão alto é 2,6 metros, é só você pegar uma foto do The Rock. Ele era muito mais alto que o The Rock. Assim, ele batia. O The Rock deveria bater a careca no ombro dele. Já pensou? Agora, assim, dessa cena, desse momento, né, que o Matthews, ele cai, né? Ele foi caído, né? Volta pra cena do Brown, né? Falando pra eles ir com ele e encontrar o Dr. Corby, né? E, cara, tem um momento, assim, que ele fala, é uma triste infelicidade. Só que ele fala, mano, de um jeito muito estranho. Aí a Chapel estranha isso, e o Kirk também, né? E aí ele fala, você reconhece ela? Ele fala, reconheço, você é Chapel. Ele fala uma resposta totalmente programada. E assim, o cara morreu. E ele fica, não, vamos lá. O cara morreu ali no buraco. E o cara, não, Kirk, vamos lá. Deixa isso pra lá. Mano, é muito bizarro esse assistente Brown, cara. Muito bizarro. Brown. E logo que o Brown leva o Kirk e a Chapel para a instalação, o outro camisa vermelha condenado, que é o Rayburn, ele é pego pelo Rook. Aí você percebe o tamanho do Rook quando a mão dele é do tamanho do rosto do cara. Isso não é nem efeito, isso é o ator. A mão dele é do tamanho do rosto do cara. Ele é gigantesco, mas... Bom, enquanto eles estão caminhando, o Brown está comentando as descobertas do poderoso Corby. E ele vai falando, não, o Corby ele descobriu ruínas antigas de uma civilização toda que estão aqui há éons incontáveis e descobriu muitas coisas interessantes e não pode deixá-las aqui sozinhas, precisa da ajuda da federação. E eles chegam no alojamento. Primeira coisa que acontece quando eles chegam no alojamento é a aparição da segunda personagem mais legal desse episódio para mim, que é a Andrea. Cara, é a Sociedade da Virtude. Ela tem um uniforme igualzinho da Sociedade da Virtude. Assim, logo, assim, eu não sei muito como começar a falar da Andrea, porque ela é uma personagem, assim, muito boa. E eu gostaria muito que ela tivesse continuado nos próximos episódios. Cara, é sensacional, é sensacional. Assim, algumas escolhas narrativas eu achei muito ruins, mas... Putz, você reparou? Eu não sei, não tenho palavras para poder descrever o quanto esses dois personagens são legais. Você reparou uma coisa? Que sempre, de alguma forma indireta e subliminar, os produtores e os roteiristas dão ênfase à beleza feminina. Todas as personagens mulheres têm um visual
muito impactante. Eu estou falando disso não de hoje, mas não só porque elas são de fato pessoas bonitas, mas assim, é aquela coisa que lembra o que a gente falou no episódio anterior sobre a piscina do Gugu, entendeu? Não, a gente tem que mostrar pernas, a gente tem que mostrar cinturas e decotes. E isso é uma coisa que eu reparei que é muito anos 60 isso. É muito anos 60. Eu acho que assim, não vamos ser aqui anacronistas, mas é uma coisa que não tem como não reparar. Na hora que abre, a cara da Chapel é: quem é essa? Que palhaçada é essa? Vim ver meu noivo e tem uma mina aqui seminua na minha E, frente. É bem e isso. isso é muito. Vamos começar falando da Muito Andrea. nítido Vamos tirar isso. o elefante. Vamos tirar o elefante da sala para falar da Andrea, Tirou. mencionando que ela tá semi-nua. Que ela, É, que ela tá usando uma camiseta em formato de X. é um Como macacão aquela dobrado, camiseta sei lá. não deixa ela completamente pelada, é outra história, é o futuro. Dá pra Mas ver os bicos, cara. Dá pra dá ver pra os ver tudo. Mano, bicos. cara, É muito é aquele bizarro. lance, né? Se a ordenança Range não apareceu nesse episódio, É, a Shea Butter tinha que estar lá pro lado de outra pessoa, na cabeça pra do Andrea. produtor. Então, já criaram o personagem. E aí, dando sequências, cara, eu tô muito animado pra falar desse episódio, porque pra mim ele foi Só um dos para melhores falar até da agora. Andrea, eu tenho uma coisa sobre falar da Andrea. Lembra que no episódio do Sal da Terra, a atriz que interpretou a Nancy, ela era do seriado anterior da NBC chamado Dr. Novak, né? A Sherry Jackson, no caso, né, que é a atriz da Andrea, ela também era atriz coadjuvante do Dr. Novak. Então, assim, eu percebi que a galera da Desilu e da NBC, eles reaproveitaram muito ator que já estava em seriados de televisão para fazer jornada e aproveitar o contrato, entendeu? Claro que eles escolheram ela a dedo e assim, outra observação, a Sherry Jackson, ela tem uma carreira desde criancinha como atriz. Ela fez vários filmes desde os anos 50, quando ela tinha uns 5, 6 anos de idade, até 1978. Então é galera de peso para o que os Estados Unidos estavam acostumados naquela época. Bom, dando continuidade, aqui a Chapel aprende com quantos paus se faz uma canoa. Porque a cara dela, É, quando ela vê André, é lamento. impagável. Impagável. Nossa, o Spock na nave, eu só imagino. Esse, claro, que ele não sabe o que está acontecendo, mas eu só imagino ele rindo muito no Tá vendo? console da nave, lembrando da frase que ela falou para Muito ele: você é casado, casada. por acaso? Muito Eu imagino ele casada. rindo. Cara, é muito boa. É muito boa. É, E assim, vamos lá, né? Muito conveniente pro Dr. Corby que a assistente dele seja uma garota seminua, né? Talvez, talvez, 5 anos. o 5 anos cinco no anos, gelo. 5 anos. Logo, É, observa-se que ele não tem o mesmo apego emocional pela Chapel que a Chapel tem por ele, porque... mas Mas, 5 anos é muito tempo. O cara, ele mesmo assim, quem vai fala que culpar o cara? tinha, Quando é tempo. ele não tinha Cinco, é que esperança. assim, No rádio ele falou que ele não tinha esperança. é que assim, vamos lá. Para 5 anos falados, parecem ser pouquinha coisa. Mas quando Não você é? contabiliza no tempo, 5 anos é muito tempo. Muita coisa acontece em 5 anos. Uma ausência de 5 anos dificilmente segura um relacionamento. É. É muito raro. Uma ausência de 1 ano, de semanas, às vezes é suficiente para acabar com o relacionamento, mas de 5 anos. Assim, isso aqui não é ficção científica, isso aqui é a vida real, tá? É a vida É, real. é A verdade. ausência acaba com qualquer relacionamento. E assim, 5 anos não é. É porque, de novo, a Chapel, ela é muito inocente de acreditar que o marido dela, que o noivo, ele não é nem marido, ele é noivo. Que o noivo dela ia esperar puro e casto por 5 anos pelo retorno dela. E até onde eu sei, ninguém mencionou no episódio, o Roger Corby, ele não assinou aquela petição do Virgens para Sempre para esperar por alguém por 5 anos. Não, não. Então, vamos lá, dando continuidade. E aí, depois dessa revelação bombástica, dessa revelação de novela das 8, finalmente aparece um incrível Dr. Roger Corby, ele é qualquer ator.
E isso me deixou muito frustrado. Isso me deixou Isso foi muito bom. para Ele baixo. é qualquer um, Isso viu? me derrubou, assim. E assim, meu ânimo por ele Ah, acabou aí. mas assim, vai, vamos lá. Tudo bem, o cara pode não ter um Oscar na vida dele, um prêmio Emmy na vida dele. Mas ele fez uma boa atuação. Ele atuou como Roger Corby nesse episódio. E para mim ele foi convincente, como um cara que tem conhecimento, que tem ambição, que vai ter maquinações. Então ele fez as caras e bocas corretas nesse episódio. Então, embora ele não tenha cacife que nem os dois anteriores, Família Adams, cinema, mas ele trabalha muito bem, cara. Pra mim, ele é qualquer ator genérico de figuração que eu já vi em toda a minha vida. Ele entra, eu jurava, eu O esperava, vilão. cara. Vilão surpresa. Se o Huck tem esse gabarito, o Roger Corby, o cientista, nossa, ele vai detonar. Ele vai chegar ali com uma peça de artefato mítico em cada mão. Nossa, ele vai ser o Terry Crews da arqueologia e chega qualquer cara. E aí eu fiquei, nossa, sério? Esse é o Roger Corby? Você jura? É... Enfim, passando a minha decepção com o Roger Corby, o que você tem alguma coisa a comentar a respeito disso, Bruno? Não, na verdade, assim, eu achei assim curioso e de novo cai nessa questão que os produtores dão ênfase para sexualização em alguns momentos. Mas nesse caso eu acho que foi uma medida muito boa, que na hora que o Roger vê a Chapel, ele não só abraça, ele dá um beijaço nela, né? E ali fica 10, 20 segundos daquela cena, e aí o Kirk, né, que é o fanfarrão sempre, ele chega, então, doutor, ele, me desculpa, eu sou o doutor Corby, se apresenta para ele, né? E aí eles começam a conversar e o Kirk ele já lembra, pô, segurança. E ele já saca e deixa o Corby falando sozinho. E fala, tá aqui, tem alguém aí, tá me ouvindo? E aí ele vê que não tá. Aí ele fala, cadê o meu outro tripulante? Já morreu um, agora desapareceu o outro. E aí começa a treta. Na hora que o Kirk ele insiste em voltar para a nave, o Brown já saca o phaser. O Brown já saca o phaser e fala, não, comunicação não. Aqui primeiro você vai ouvir, depois você vai. Depois aí você pode contatar a nave se quiser, mas primeiro você vai escutar. Aí o Kirk, não, primeiro eu vou contatar a nave. E o Brown, não, primeiro você escuta. E aí eles ficam nisso. Até o Corby falar, não, mas o Brown saca o phaser, o Corby manda a André lá puxar o phaser do Kirk, mas o Kirk vai... Tem lógica. Você tá assim, com o cara armado com phaser e ele manda a menininha de 1,5 m de altura pegar o phaser do Kirk. Mano, isso foi muito burro, cara. Muito burro. Não, mas assim, vamos tirar o segundo elefante da sala. A gente vai chegar lá, mas todo o plano do Roger Corby nesse episódio é de uma idiotice inacreditável. O plano dele não é simplesmente mal feito. O plano dele é estúpido. É o vilão mais idiota de Jornadas até agora. Talvez depois apareça outro, mas o plano do Roger Corby não tem pé nem cabeça. Assim, nenhuma. Não tem pé nem cabeça. É só um plano para estar ali pro episódio, para poder mover o episódio, porque funcionalidade desse plano é zero. Mas aí ele vai explicar mais lá pra frente o que é que ele quer. Mas quando a André vai tirar o phaser, o Kirk, como ele é o herói, ele dá uma chave de braço na mina, tira e dá um tiro de phaser no Brown e vai fugir. E quando ele tenta fugir, o Luke finalmente aparece e, nossa, o Luke entrando na sala. Cara, é muito bom. Assim, um boneco, cara. Sim, eu quero um boneco. Nossa! Tem um boneco, eu vi esses dias, se você falou em boneco, eu vi esses dias numa loja online um boneco dessa cena, que é um boneco em montagem, que é do Ruck segurando o Kirk no alto. Eu vou botar aqui embaixo, aqui do lado, a imagem. É uma action figure que eu achei muito louca. Assim. Ó, gente, meu aniversário é em 3 de outubro, tá? Eu vou deixar minha caixa postal aqui. E quando chegar 3 de outubro, vocês podem mandar esse boneco se vocês gostarem do meu vídeo. Porque ele vai ficar na minha estante, porque é muito bom. Vocês viram como eu tô empolgado com esse episódio? Porque tem tudo que eu mais gosto. E aí o Ruck já puxa o Kirk, joga ele na parede. E a Chapel dá um grito mesmo, assim, um grito bem assustado. E quando todo mundo se vira, você vê que o Brown, na verdade, era um robô.
E aí já acaba o segundo ato e, nossa, é muito bom, cara. O Brawl era um androide. Reforçando de novo que pra mim o Rook é o melhor personagem. O Rook e Andrea. Sobre esse final de primeiro ato, Bruno, o que você acha? Cara, assim, a hora que o Hulk ele pega o Kirk, mano, e aí o Kirk fala, mano, agora já era, perdi. Mano, o Kirk odeia perder, a gente sabe disso, né? Que a gente ouve isso dele em um momento da história, eu odeio perder. Mas naquele momento o Kirk se rendeu bem. Naquele momento o Kirk se rendeu bem. E assim, se não fosse o Hulk, o Corbett tinha se lascado, né? O que eu acho assim muito injusto, porque o Hulk ele só fez aquilo que pediram para ele e ele vai ter um fim muito zoado nessa história, né? Mas eu gosto muito dele. E assim, a sequência disso, né, é justamente eles fazerem eles dois refém, né? E o outro já foi de arrasta, né? Então, assim, agora o que ele tá questionando? Cadê o meu outro tripulante? O que você fez com ele? O que você quer? E aí a gente já entra no segundo ato, e o segundo ato ele começa com a nave sendo contatada e o Kirk falando que tá tudo bem. Mas quando muda a cena pra gente ver quem tá falando, na verdade, não é o Kirk, na verdade o Rook consegue imitar a voz. E eu acho esse conceito muito, muito bom. Isso é muito explorado em Exterminador do Futuro. Todos os eu vou trazer muito de Exterminador do Futuro para cá, porque Exterminador do Futuro, ele, na verdade, ele para mim, Exterminador do Futuro é uma das ficções científicas sobre robôs, assim, que estão no topo, junto com Blade Runner. E que estão os dois são tem certas ligações, assim, não de história, mas de produção. Mas o Rook imita vozes me lembra muito o T-800, que fazia a mesma É coisa. verdade. O personagem do Schwarzenegger, quando ele lá no primeiro filme ele liga para Sarah Connor, imita a voz da mãe dela para conseguir capturar ela. No segundo filme eles ligam para casa do John para saber onde se o Todd estava em casa, que era o pai adotivo dele. E aí o T-1000 faz a mesma coisa. E eu acho isso muito louco. E assim, isso não é, para uma máquina, isso não é uma coisa impossível de se fazer. O É, chat hoje GPT em tá aí. dia, Outro então, dia eu tava assistindo o Kiko e o professor Girafales cantando Shaggy. Então, é sobre isso. eu vou ver se eu consigo esse vídeo para a gente conseguir colocar para ele sem ferir os direitos autorais, porque ele é muito bom. Só para complementar. Então, Bruno, nessa parte mais da apresentação dele como um robô, o que é que você achou? Cara, eu acho que assim, naquela época, né, antes de Exterminador do Futuro, né, que é a época que a jornada passou, né, eles tinham poucas referências quanto a essa questão de inteligência artificial, de robô, androides, né, principalmente, né. E você tem assim, o que que tinha de referência, né? Planeta Proibido, Perdidos no Espaço, aquela coisa muito caricata, né, de uma lataria com rodas e pernas, né, que tinha lâmpadas e lasers. E aí você falar que o cara que tem uma pele humana, uma aparência humana, se você vê hoje, né, os robôs aí da Biomechanics, das empresas lá da China, que eu não lembro o nome agora, mas tem vários robôs aí sendo desenvolvidos com aparência humana, né? Alguns até com funções assim meio duvidosas, né? Umas coisas meio assim, meio para o prazer e não para o trabalho. Mas enfim, eu acho que o futuro realmente caminha para isso, em que nós teremos o ser humano normal, né, o ser humano biológico, e a gente vai ter um ser artificial que talvez caia até naquele dilema que a gente vai descobrir lá na frente em Jornada do Data, né? De que, pô, tem ser sintético, ele tem direitos, ele pensa, ele tem consciência, e aí? O que a gente faz com ele? Ele tem tanto direito quanto a gente? E nesse episódio a gente do Jornada aqui do clássico, a gente não vai ter esse debate. Mas Jornada, invariavelmente, por ter plantado essa semente dos androides e da inteligência artificial em sua história, ela vai ter que lidar com essa questão da ética quanto a explorar uma inteligência artificial. E isso é um negócio legal. Isso é uma coisa que a gente está vendo ao vivo agora. Né? A gente está vendo só ao vivo a história sendo feita. E eu espero que no futuro isso seja algo mais justo, né? Porque assim, qual a diferença da gente ter uma mão biológica de carne e de ter uma mão de metal? Nenhuma.
E se o cérebro fosse a mente? Então, cai numa coisa muito complexa, muito complexa. Do que é a vida, né? Enfim. O, o Rook em si, ele me passa muito a impressão de ser uma coisa muito velha. A gente sabe que ele é um androide, que ele é um robô, mas ele me passa muito a impressão de ser uma coisa muito velha, muito antiga. Ele é muito alienígena. O uniforme dele é alienígena, a roupa dele é alienígena, e assim, a gente está de boa com isso, porque a gente nunca viu os criadores dele. Eles em momento nenhum aparecem no episódio. Então a gente compra a ideia de que ele seja daquele jeito. E aí, uma vez que a gente entende que o público em si agora sabe que o Rook é um androide, o Corby, ele tenta convencer o Kirk do plano dele. E, nossa, é o plano mais idiota que eu já vi em toda a minha vida, cara. Assim, real. Não tinha nenhuma chance do plano dele dar certo. Porque o que você entende é que ele quer construir uma sociedade somente de androides. Porque ele entendeu o passado o tempo dele estudando os antigos e a tecnologia de robôs, ele entende que os androides, os artificiais, eles são mais evoluídos do que os humanos por não terem sentimentos e por serem pragmáticos. Então ele quer construir uma sociedade inteira de androides. E assim, toda a concepção do plano dele é muito. Nossa, é horrível, cara. Ele parece um vilão de filme dos anos 30. Sabe? Aqueles vilões que tem nem dos anos 30, Sim, eu vou falar, eu vou ser mais específico. Isso. Ele parece aqueles vilões de ficção científica dos anos 50, tipo o Capitão Proton contra os marcianos, sabe? Em que o Capitão Proton ele tem que lutar contra o Senhor de Marte para poder impedir. Os experts em jornais vão entender que é o Capitão Proton. Sim, exatamente. E aí eles precisam impedir ele de explodir a Lua da Terra, porque senão a Lua da Terra senão a Terra, ele vai querer destruir a Terra. E assim, é um planinho bem mequetrefe, sabe? Ele planeja substituir aos poucos a humanidade por robôs, só que ele não pode revelar agora, porque isso causaria um tumulto. Então, quando metade já tivesse dominada, e aí ele vai começar a revolução dele, mas para isso ele precisa começar numa colônia onde tenha poucas pessoas, e não é como se ele fosse sucinto em contar isso pro Kirk. Não, ele é na lata, fala, não, nós vamos substituir pessoas e ponto. E assim, como se o Kirk fosse cair nessa jogada, tipo, não, beleza, sobe lá, leva suas malinhas que nós vamos começar a dominação. Não é assim que funciona, meu amigo. Eu achei o plano muito horrível. Sim, mas assim, na verdade, conforme a gente vê o episódio inteiro, faz um pingo de sentido. Por quê? Né? Não querendo dar spoiler da história, o Corpo ele comprovou em si mesmo a eficiência daquela máquina que ele tem. Então ele queria dar aquilo que ele mesmo experimentou em si para o resto. E para ele estava bom. Só que assim, todo mundo que viu de fora viu que aquilo não era bom. E ele foi o único que não entendeu isso. Então assim, eu fiquei pensando assim, nossa, que curioso. O cara ele tem uma inteligência, ele é reconhecido não só no seu mundo, mas em vários mundos. Porém, ele não conseguiu entender uma coisa básica, que é o valor da vida, né? O valor da vida, não só da vida humana, mas de qualquer ser vivo. Né? E aí ele vai lá e desqualificar o valor da vida humana em detrimento disso para substituir isso pela artificialidade, por um corpo eterno, por um conhecimento ilimitado, entendeu? Um pensamento mais eficiente. Mas para quê? Né? Eu acho que essa é a tragédia do Corbin. Né? A tragédia dele é essa. Ele não entendeu que a vida humana tem mais valor que isso. Né? A gente não é só pensamento. Hoje, assim, eu não tenho o que me faz acreditar que esse plano dele foi bem pensado. Para mim, depois a gente vai entender um pouco mais sobre a lógica do Corbin, mas para mim ele já estava em processo de loucura. Já estava doidão, já. Ele já estava doidão, ele fumou. Só Deus sabe que erva ele fumou naquele planeta que deixou ele daquele jeito, mas assim, ele já estava completamente perdido. Se o plano dele não fosse parado pelo Kirk, e por milagre ele conseguisse fazer o Ruck e a Andrea subir naquela nave, o Spock com certeza ia capturar os dois. Jamais que o Spock ia cair naquele truque barato, sabe?
E assim, ele pensar que a federação... Para você ver como ele é insensível. Morreu 2 seguranças, não enterrou, deixou eles jogados na vala. O assistente o Brown tomou um tirambaço de canhão, né, do phaser do Kirk. Fizeram o quê? Arrasta ele e joga ele na lixeira. Não arrumaram, cara, não Exatamente. consertaram. Olha que insensibilidade. Entendeu? É isso que o Corby E, quer. Ele não vê isso. Isso é que me deixa assim impressionado. Assim. A insensibilidade. e aí ele aí ele tá explicando sobre como funcionam os robôs, como funcionam esses androides. Ele conta que o Ruck é um androide. E aí o Kirk pergunta pro Ruck, então você também é sintético. E o Ruck fala, não, eu sou mais avançado. E eu achei muito legal a dublagem do Ruck. Eu ia procurar quem foi que dublou ele aqui no Brasil, mas acabou que não consegui. Verdade. Mas a dublagem dele é muito, muito boa. Combina perfeitamente com ele. Ele fala, não, eu sou mais avançado. E isso é perfeitamente aceitável que ele seja mais avançado, porque uma das graças desse personagem é você não entender como ele funciona. Porque os robôs que a gente viu são criação do Corby, mas o Ruck não é. O Ruck é criação dos antigos. A gente não sabe se o Ruck é um robô como o Data, se ele é um robô como o Brown, como o André. Ele pode não ser. Ele pode ser um robô com uma funcionalidade, com uma criação totalmente diferente. Uma coisa sem Sabe quem ele fio, me pode lembra? ser de matéria totalmente diferente. Sabe quem ele me E ele é tão lembra? impressionante que o Corby não conseguiu reproduzi-lo. O Corby Não. conseguiu reproduzir outro. Ó, uma coisa que eu vou observar aqui, bom, quem me conhece, né, que também aqui é inscrito do canal, sabe que eu sou um grande fã das obras do Akira Toriyama, né, que é, no caso é Dragon Ball, né. E tem uma cena no Dragon Ball que me lembra muito o Hulk, cara. Até assim, na personalidade. Embora o que inspirou o Toriyama seja o Exterminador do Futuro, né? É muito parecido com a personalidade. Você tá falando aí, como é que o Hulk é? Sabe o Android 16? O Android 16 é muito parecido com o Hulk, assim, na personalidade. Ele não é alguém que quer destruir nada, ele não quer fazer mal a ninguém, ele só quer existir e cumprir a programação dele. Viver de boa no mundo tranquilo, entendeu? Então é isso que eu entendo do Hulk. Ele tem muita força, ele tem muito poder para poder executar qualquer coisa se necessário, mas ele é um cara de boa, ele é um cara do bem. Ele só não tem culpa. E aí, enquanto eles estão conversando, o Kirk tenta fugir, mas o Rook pega ele de novo. E assim, outra cena É. foda. Outra Nossa, o Rook é muito bom. caçada de gato errado. O Rook é muito, muito, muito bom, assim. E ele fica jogando o Kirk de um lado para o outro. Essa tática de combate, de ficar jogando o personagem de um lado para o outro, ela, de novo, ela me lembra muito Exterminador do Futuro. O T-800, pelo menos os exterminadores mais avançados, os exterminadores de infiltração, a Skynet não colocou esses exterminadores com uma programação de conhecimento em combate avançado. O que eles fazem para matar. Se vocês podem ir lá assistir os filmes, vocês vão ver. O que eles fazem para o pelo menos os antigos, o que eles fazem para matar a vítima, se eles não estão armados, é ficar jogando elas de um lado para o outro. Ou algo O pesado em exterminador, cima. o exterminador do Schwarzenegger faz a mesma coisa. O T-1000 não, porque o T-1000 consegue se transformar em lâminas. Mas os interpretados pelo Schwarzenegger, eles têm essa pegada de ficar remissando pessoas de um lado para o outro. E o Ruck, ele é bem desse jeito, tipo, ele não tem táticas avançadas de defesa. Ele não luta É. Aikido. Não, ele só pega o cara pela cintura e manda ele para longe. Eu acho isso muito bom. Pro espaço. Ele manda ele pro espaço. É ótimo, é ótimo. É. Até porque libera espaço no HD, né? Pra que você vai ficar enchendo a sua máquina de coisas E assim, avançadas, você pode fazer o básico, né? agora, mais coisas que não vão fazer sentido, né? Aí eles vão estar de novo lá numa cena em que tá de volta o Corby na frente da Chapel, né? E ela tá ainda querendo a explicação. O que essa mulher tá fazendo aqui, né? E aí ele vai explicar que ela é uma androide também, né? Que ela não tem sentimento nenhum, empatia nenhuma. Manda ela beijar o Kirk e dar uma bofetada na cara dele, né? Pô, que se lasca toda vez. Pendurado, na cadeia. O Kirk é um cara que se lasca em vários episódios. E assim,
muito a se falar a respeito dessa união da Chape com o André. Eu Primeira tô coisa vendo que eu aqui. gostaria. Primeira coisa que eu escrevi um textão aqui para a gente conversar sobre isso. Primeira coisa a se comentar sobre isso, com todo respeito, é que a Andréia. O André, não, perdão, André. É que a Chape que a Chape é um idiota. Porque acreditar que o marido dela ficaria sozinho por 5 anos a trabalho é ser muito trouxa. Tá, não tô, tá, vamos lá. Eu não estou duvidando que o amor eterno existe, nem que existam pessoas nesse mundo que a distância não afeta. Não é isso. Claro, existem considerações. Não estou falando que que é nosso espectador, se for viajar para longe, sua esposa vai pular na casa do vizinho e logo assim. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que relações dependem de várias coisas. Relações dependem Convivência. das pessoas se darem bem, de coisas em comum, de diferenças, de conversas, de relações sexuais e principalmente de presença. É muito complicado você exigir de uma pessoa que ela permaneça. Ninguém é o mesmo o tempo todo. Eu não sou o mesmo de ontem. O Bruno não vai ser amanhã o mesmo que ele é hoje. E com certeza Ainda o bem. Roger Corby não é o mesmo de 5 anos atrás. É. Então, assim, é esperar muito de um homem que está sozinho no espaço. E essa conversinha fiada do Roger de que nada acontecia, para mim não cola. Assim, a mina anda sem lua nas instalações, chama ele pelo nome, eu não chamo ele de Dr. Corby, chamo de Roger. Tanto que a Chapel fica soltando faísca. Então você chama meu marido pelo primeiro nome? Assim, eu chamo ele de Roger. Aí o Corby aparece correndo, não, ó, você não chama eu de Roger, não, você chama eu de Dr. Corby. E aí ela, claro, claro, Dr. Corby. Observação cultural. Nos Estados Unidos e nos países que falam o idioma inglês, né? Assim como aqui nos países que falam idioma latino, né? Você vê no caso da Espanha também, né? Falar o nome da pessoa, o primeiro nome, né? O first name, ele é considerado para quem ganhou intimidade, entendeu? No Brasil, a gente chama todo mundo pelo primeiro nome, né? Ah, qual que é o seu nome? É fulano. E a pessoa já chama. Mas nos outros países, essa cultura de falar pelo primeiro nome é considerado intimidade. Então é só quem é íntimo que vai te chamar pelo primeiro nome. Você ganhou esse direito. E aí, como ele deu esse direito para uma Android, é porque tem coisa, entendeu? E aí, dando continuidade, e aí o Corby aparece, não, ó, você me chama de Corby, você me chama de Corby. Ela, claro, Dr. Corby, com certeza. E aí ele argumenta com a Chapel, não, elas são empregadas. Aí ele cai do cavalo nessa parte, porque ele fala, eu não a amo. Né? Só que assim, quem foi que falou de amor? Pois é. Ninguém falou de amor. Quem falou foi ele. E a Chapa deveria ter argumentado. Falei, pera, mas eu não disse que você ama ela. Eu disse. Não, ela simplesmente não. Amor é uma coisa. Necessidade básica é outra bem diferente. De novo, Tem uma coisa Roger que Corby é eu um não homem. entendi. Tem uma coisa que eu não entendi nesse episódio. Eu ia até te perguntar aqui, na gravação mesmo. A Chapel tá vendo que o capitão da nave estelar que ela serve virou refém, que 2 tripulantes foi assassinado, e ela não fala nada. Não fala. O É o mais Roger. importante para ela. O Mano, mais não faz importante. sentido. Não, mas. Filho, o mais importante para ela é que o noivo dela, que ela não vê há 5 anos, tá dormindo com a empregada. Que dois caras morreu e o capitão tá preso, feio de menos, Esse, né? Já, esse é o já passaram episódio por que a coisa pior. Chapel tá surtada. Lembrando que ela é bem hipócrita, porque lá atrás, no episódio em um dos episódios que a gente comentou, ela teve um surto de explosão de emoção e se eu não me engano, ela se declara pro Spock. Então, assim, tá, Chapo, tá na hora da gente sentar e ter uma conversa. Porque, Né? assim, tipo, se bem que ali foi uma coisa. Tá, vou defender ela nesse aspecto. Ali foi uma coisa internalizada. Ela nunca teria falado aquilo se ela não tivesse pego aquele vírus. Mas aqui, eu achei a reação dela bem meia boca, assim, pela situação que estava acontecendo.
As únicas vezes que ela reage é lá na frente, e vez ou outra, assim, ela não parece estar muito preocupada. Mas, enfim, enquanto elas estão conversando, o Roger, ele tenta explicar que a André é só um robô. E a explicação dele não ajuda nada a situação dele, né? Porque ele argumenta, não, mas olha como esse robô é bem feito, a pele é Superior. lisinha, o toque é superior, como ela é bonita, os cabelos. Ele começa a elogiar o robô. Sabe o que me pareceu? Que ele estava elogiando a boneca inflável. Tem um porquê, Jean. É assim, a gente vai entrar num assunto que explica isso, que não tem muito a ver com ficção científica, mas tem a ver com ideologia e cultura do momento. Os Estados Unidos dos anos 60 está no meio de uma guerra fria, e eles foram os sobreviventes, né? Eu acho que é melhor a gente falar assim, porque ninguém ganhou nada na Segunda Guerra Mundial. A galera só perdeu. Então, assim, o público que viu Jornada da primeira vez são as famílias dos sobreviventes da Segunda Guerra. E a ideologia que promoveu, né, políticas de extermínio em massa, de coisas assim terríveis, né, que até tem que tomar cuidado aqui com o YouTube do que eu vou falar, foi justamente a ideia de que o superior, a raça superior, o termo superior, é algo a ser buscado. E em Jornada, vai sempre bater na tecla de que isso não é uma boa ideia. A gente vai ter isso nesse episódio, vai ter no episódio na história dos Aumentados, em várias cenas de Jornada. Né? Então a ideia de buscar algo superior, de evoluir, é sempre batido. Isso não dá certo, isso não dá certo. Porque a única vez que uma sociedade escolheu isso, de falar nós somos superiores aos outros, deu a pior tristeza da humanidade, né? Então, essa é a intenção, né? Vamos bater na tecla de que isso é uma péssima ideia. E é mesmo, né? E é mesmo uma péssima ideia. E aí, continuando, para provar, assim, eu não entendi por que o Corby quis colocar amor na questão, mas para provar que ele não tem nenhum apego pela Andrea, nem ama ela, ele pega e manda a Andrea dar um beijo no Kirk. Essa cena, para mim, foi puramente um capricho e para aliviar o ego do Shatner, porque é bem aquela coisa anos 50, 60. Se tem uma moça bonita no seriado que tem um protagonista homem, eles têm automaticamente que ter uma atenção sexual. Não basta simplesmente terem uma conversa para provar que eles estão no mesmo patamar. Não. Ele tinha que beijar o Kirk ali para provar que o Kirk ainda era o protagonista, que ele estava ali. Que independente do Ruck ter jogado ele longe, ele continuava sendo o Kirk. E aí, então, vamos nós de novo. O Kirk tem uma tensão sexual com a personagem coadjuvante do episódio. E eles dão beijos, assim, que, nossa, que ficou bem estranho. Mas, logo em seguida do beijo, o Corby fala, então vai agora e dá um tapa no Kirk. Dá-lhe uma bufetada. Nada a comentar sobre essa cena. Assim, esse tipo de coisa não me apetece, mas também não... Não convence. E aí, a gente parte para uma parte muito interessante do episódio. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, falar sobre esse beijo. Pode prosseguir. Isso daí já... Esse é o tipo de coisa que hoje em dia não fede nem cheira. Mas vamos lá pro... Na verdade, tem uma observação sobre isso. Não, antes da impressora 3D, eu vou voltar. Teve um equivalente desse beijo na trilogia do Abrams. Uma cena muito... Antes do Além da Escuridão ser lançado, tinham várias teorias sobre quem seria o vilão do episódio. E aí, nossa, a internet meio que na época ficava tentando fazer debates sobre quem seria o vilão do Além da Escuridão. Então foram várias teorias. Teve uma galera que falou que seria o Charlie que voltaria. Teve uma galera que acertou, que falou que seria o Khan. Mas teve um pessoal que falou que seria o Roger Corby com a Andrea. Por quê? Porque uma das atrizes que tá lá no Além da Escuridão, Into the Darkness, ela é igualzinha a Chapel. Ela é igualzinha. O cabelo, a roupa, ela é igualzinha a Chapel. E tem uma cena que é de um nudez gratuito. Totalmente gratuito que ela tem com o Kirk.
Assim, não precisava. Tipo, é uma cena que vai, eles estão no meio de uma batalha e ela simplesmente fica de calcinha e sutiã, a troco de nada. E na época, isso foi. Bateram muito nessa cena, porque a atriz mesmo, se eu não me engano, falou que não curtiu, o cachorro também que não tinha nada a ver com o roteiro. Mas pegando essas duas partes, assim, eu imagino tipo, que sejam basicamente o mesmo conceito, sabe? Você ter que colocar o seu personagem principal numa situação sexual uma coadjuvante da história. E por mais que a Andrea não tenha tirado a roupa e ficado de calcinha e sutiã, ela praticamente já estava sem nada e ela foi dar um beijo no Kirk. E assim, a troco de coisa nenhuma, sabe? Assim, talvez eu seja muito mole, o pessoal pode gostar de ver esse tipo de coisa. Eu acho só que não tem nenhuma necessidade. Só achei que os dois times eles estavam muito errados. E Observação. aí, observação. A personagem que você se referiu, que é loira de cabelo curto, que lembra a Chapel, na verdade era a Carol Marx, né? É a Carol Marx do Into the Darkness, né? Pô, colocaram logo a mulher do Kirk de calcinha e sutiã no filme, mano. Abrams, mano, eu guardo a minha opinião do Abrams pra um dia vocês assistirem. Mas Um dia nós vamos fazer prosseguindo, um a debate aqui. impressora 3D. A impressora Vamos 3D lá desse para a impressora episódio. 3D. E aí, eu não, assim, a Chapel, né, deixa eu voltar aqui, tá, André aqui se pegando. Construção de um Android. Construção de um Android. Por quê? Porque o Corby quer explicar pro Kirk como é que eles fazem para construir um Android. E o Kirk não tem muita opção se não aceitar. Ele tá de refém, ele não consegue Não lutar é. contra o Ruck. O phaser Não dele só foi isso. tomado. E então Ele vai, tá só vai. enjaulado na É, mesa, né? Ele tá filho, enjaulado na mesa. não tem o que Botaram fazer, ele tá no inferno, abraço capeta. E aí peladão. ele. Exatamente. Amarra. E aí amarram o Kirk peladão numa mesa e ela começa a girar. É uma cena. Nossa, que cena irritante aquele barulho. Eu tava É verdade. assistindo hoje antes de gravar. Que barulho irritante. E é uma mesa que ela fica girando e formando um novo modelo de Kirk. O que eu tenho a impressão é que aquilo é uma impressora 3D. Ou seja, você tem a massa, você tem o modelo do que você quer, ou os dados do que você quer, e você só vai modelar a sua massinha de acordo com ou a sua massinha, a sua tinta, de acordo com o programa estabelecido. E assim, eu não vejo outra referência melhor do que essa para fazer. Porque o que É um está ali tem um scanner, boneco né? de. É um scanner, um boneco, e aí ele constrói a. Ele constrói um novo Kirk. De novo, o Kirk foi clonado. É. Já tá Dupla virando muito personalidade? conceitual, né? Ele já foi clonado de novo. Uma vez que ele. E aí o Corby tenta. Assim, é uma cena bem longa até. Achei que podia ser mais curtinha, mas tem umas máquinas na parede, e aí o Ruck e a Ah, eu Andrea estão lá gostei. controlando botões. Eu acho que é muito ficção científica. Sim. Essa coisa dos botões, das lâmpadas, alavancas, giro. Meu, é muito caricato de ficção científica isso. E assim, nos anos 60, essa parte é aquela que eu falo. Jornada é um teatro espacial na televisão. Por quê? Meu, como é que você vai fazer para imaginar uma coisa que não existe? Então, assim, a gente perdoa aqueles computadores que mostra gigantesco, que era o que eles tinham naquela época. Então, assim, eu gosto muito de ver isso. E aí a Chapa ela tenta passar um paninho pro Roger sobre o que tá acontecendo, e o Roger meio que dá uma engasgada. Não, agora vê aí pra mim quem que é o verdadeiro Kirk. E ela fala, eu não sei. Assim, não tem como Mano, saber, porque tá os dois pelados e os dois são igualzinhos. Achei bem. Achei a cena longa, assim, não tem muito o que falar sobre essa cena. Mas assim, vale uma menção do que o Bruno falou lá atrás. A Chapo tá muito conformada com o fato de ter é, achado o noivo
tipo, que ela não vê há 5 anos, pra. Meu Deus, cara. Ela não Na moral, tipo, tá nem aí pô, é pra teu ética capitão. da coisa. Não, Não, o cara faz que pra ela é suave. experimento em humano, mata. Não, não, A, tá a suave. única ética que ela tá preocupada é se o marido dela dormiu com o robô. Todas as outras éticas pra ela é descartável. É por isso que eu falei que eu não gosto tanto dessa personagem. Não tô falando que eu não gosto dela por ser uma personagem, tô falando que eu não gosto dela como personagem em si. Entendeu? Não tem nada a ver com o fato dela ser a chapa, dela ser mulher antes que alguém venha usar essa argumentação. Não, poderia ser um cara ali, tipo, que pra mim o resultado seria o mesmo, sabe? Ela tá mais preocupada com a infidelidade do marido do que com o que isso vai causar na sociedade dela. Enfim. É. Eu mandava pra corte marcial. Não acho que corte marcial não, mas que com certeza eu não queria querer ela na minha tripulação. É porque Não assim, dá. Não dá. é porque assim, ela tá encarnando a personagem da esposa preocupada, entendeu? Outra personagem vinda lá dos anos 50. Ela tá encarnando a personagem da esposa dedicada. Sim, É aquele papel da esposa dedicada que, fora o marido e a família, nada mais importa. Sabe? Que assim, ela é a versão espacial daquela mulher de saia rodada que ficava fazendo torta, enquanto o marido chegava com a maleta do trabalho e as crianças voltavam da escola. Então, para ela, assim, eu não, é por isso que talvez eu não tenha gostado tanto dessa personagem. Achei que faltou. Ela poderia ter sido. Ela não conivência fez nada o demais. episódio todo. É Ela foi muito conivente. conivente. Ela não fez nada o episódio inteiro. Ela não lutou, Absolutamente ela não nada. lutou. Eu só Ela não assisti. lutou, ela não. A pegada dela no episódio em si é mais como se fosse um dilema moral de tentar aceitar o que está acontecendo, e mesmo assim acho que isso não deu muito certo. Mas enfim. E aí muda a cena para ela sendo chamada para um café. Ela vai já café, almoço, janta, sei lá. E nesse café ela tem uma conversa com a Andrea, e é nessa parte até que a Andrea pega e chama o Corbin de Roger, e ela não gosta, e o Roger pega e fala, não, é Dr. Corbin, Dr. Corbin. E ela senta, Dr. Corbin, com certeza, com certeza. Só que aí, nessa parte, entra o Kirk. E o Kirk parece muito interessado no que o Corbin quer fazer. Ele demonstra um grande interesse, fala, não, tá ok, eu vou aceitar, vamos tentar levar adiante. E eles têm uma conversa muito interessante, até mostrar que, na verdade, que ele era o clone, era o Android, não era o Kirk de verdade. O que me leva a pensar o seguinte, não, parece ser uma coisa muito óbvia, mas da primeira vez que eu achei esse episódio, eu fui pego de surpresa por isso. Porque eu realmente eu não tinha me tocado. Talvez eu não tenha prestado a atenção necessária, mas eu não tinha pensado que talvez eles pudessem usar esse artifício. Mas quando o verdadeiro Kirk aparece, eu falo, caramba, isso realmente foi bem. Bem feito. Isso foi bem feito. Eu gostei. Tem uma rinha de Kirks, um Kirk tentando ser mais que o outro, é de explodir sua cabeça. Não é muito longo, mas. O que você me diz a respeito? Cara, assim, tirando essa coisa do Kirk versus Kirk, eu tenho uma observação. Eu sou o cara que adora as curiosidades do episódio. Você reparou no cenário? Nos Eu vi. móveis? E até eu não sei como é que é o termo, no figurino, obrigado, é isso mesmo, figurino. No figurino dos personagens. Tudo em jornada desse episódio, praticamente tudo foi reutilizado. A caverna. Tem um livro que eu tenho em PDF, que eu pude comprar e ler, que foi escrito até pelo Shatner, né? Que chama Memórias de Jornada nas Estrelas. E ele conta um pouco da história de como eram as gravações dessa época. E essas catacumbas, né, que a gente vê aí, que você até falou que estava iluminado, os produtores chamavam de Planeta X. Então, qualquer episódio que tiver pedras, a gente vai usar essas pedras aqui. E elas aparecem no episódio dos mineiros depois, que tem lá a horta. Então, eles vão usar as mesmas catacumbas. Também as frutas que estão no prato do Kirk e da Chapel. É a mesma fruta do episódio lá anterior que a gente viu, quando abriu lá o elevador da cozinha. É a mesma fruta. Os móveis
que são de madeira, né, super bem trabalhados, aquela coisa maciça, também vão aparecer no episódio A Licença. Então, assim, eu reparei muito nessa coisa de, nossa, como eles reaproveitam as coisas que eles têm. E o uniforme que o Dr. Corby usa, que o Brown estava usando, ele só vai ser pintado de novo de verde escuro e usado no episódio da colônia lá dos raios beta. Então, assim, é tudo reaproveitado. Eu achei isso muito legal, cara. Bom, agora a Muito bom. explicação do Corby. A explicação do Corby quanto à cópia. Aqui, na verdade, a gente já comentou, na verdade, qual que é o plano do Corby. Só que, assim, aqui ele dá mais ênfase. A gente até se adiantou relacionado ao plano dele. Aqui, sim, ele explica tudo. O plano dele quer ser um plano idiota, sabe? Não funciona. Assim, eles seriam pegos, eles seriam presos, o Ruck ia ser desativado, sabe? Não, o Ruck, ele tem 2,6 m, mas ele ainda é um só. E os caras, assim, sendo bem sincero, sabe como esse plano funciona? Sabe como esse plano funciona? Se todo mundo calasse a boca e subisse na nave quieto. Ele não precisava falar que ele ia. Nossa, ele não precisava falar que ele ia. Ele não precisava falar que ele ia fazer isso daí. Que ele ia abrir uma revolta de robôs. Não, cara. Aí só quer ir para uma colônia para continuar essas pesquisas. Só isso. Acabou. Ah, mas só isso? Ah, na colônia faz o que você quiser. Mas, cara, agora você falando, não, porque nós vamos substituir os humanos pelos robôs. Não, amigo. Na moral, cara, assim, me passa a impressão que o Corby tá realmente com a cabeça meio Fora afetada, sabe? Fora da caixa. Esse plano nunca daria certo, é isso. E aí, enquanto eles estão conversando, o Kirk tinha uma corda bem na mão, ali na cadeira. E ele usa essa corda para enforcar o Corby e conseguir fugir. E enquanto ele foge, o Ruck vai atrás e a primeira ação que a Chapel faz é não grita pro Ruck. Ruck, não machuque ele, porque o Corby lá atrás tinha dado o comando de voz para ela poder comandar o Ruck. E aí o Kirk, enquanto ele se esconde, ele vê que ele não vai fugir, porque o Ruck é mais rápido, ele pega uma piroca de pedra que estava ali no canto e para poder lutar contra o Ruck. Ah, cara, na moral, aquilo ali não é outra coisa, né? Aquilo ali, aquele prompt foi brincadeira de algum estagiário. Com certeza. Aquele prompt foi brincadeira de algum estagiário. Algum estagiário tinha alguma desavença com o chat, né? Na hora de fazer a modelagem da estalactite, ele simplesmente pegou um canivete, uma navalha e fez uma piroca de pedra, porque é exatamente isso que o Kirk segura na mão. Isso foi zoeira da equipe, com certeza. Com certeza. E aí, só que ele não consegue, não dá nem graça. A cena serve só para mostrar que o Ruck ele tem que obedecer certos comandos da Chapel, mas que mesmo assim ele tem vontade própria em alguns pontos. Porque o que fica estabelecido assim é que o Ruck ele é um robô muito antigo, isso com certeza. Porém, ele viveu tanto que certas funções e memórias dele estavam danificadas. E quando o Corby o encontrou, o Corby meio que consertou o que não estava certo. Por isso que ele obedece o Corby. Porque o Corby implantou certas diretrizes ou o configurou de novo. Enfim. Você tem alguma coisa a comentar sobre o Ruck agora? Cara, eu vi na hora que o Kirk ele vai cair no abismo, né? E ele fica se segurando. Isso daí ficou muito notório. Na verdade, ele não tá no buraco, ele tá de pé, meio agachado, né? E aí ele fica segurando a mão assim, né? E aí tem a câmera mostra a cara do Hulk, na dúvida, eu mato ele ou eu obedeço a Chapel? Isso foi uma coisa legal que eu achei que eles colocaram na história. Mas aí na hora do Kirk ser levantado pelo Hulk, na verdade é ele mesmo que se levanta. Então assim, ficou uma coisa muito, muito, muito amadora. Essa parte eu achei meio amadora, mas é perdoável, é um detalhe pequeno. A cópia do Kirk sobe a bordo e o Spock ele saca na hora de que não é o Kirk de verdade. Tem algo errado. E tem algo errado, assim. Ele meio que tenta ser grosseiro com o Spock, chama ele de orelhudo, manda ele tirar,
tirar a interferência mestiça da vida do Kirk. Então, essa frase, o Kirk fala essa frase na hora que ele é clonado, né? E o robô é criado, o androide dele é criado. E ela foi usada pelo Kirk no episódio anterior, quando ele estava afetado pelo vírus lá, né? Do episódio do Planeta Psi 2000. E aí ele falou na briga com o Spock que ele estava cansado da interferência mestiça dele. E aí nesse episódio eles aproveitaram essa memória e jogaram de novo. Muito legal. Eu achei bem legal isso daí. E aí o Spock já percebe que o buraco é mais embaixo e que eles precisam descer. Só que o timing do Spock nesse episódio tá bem ruim, né? Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. É que assim, ele não tem como provar ainda, né? Ele precisa de uma prova para poder mandar na nave. Não é assim, né? Aqui a gente volta lá para baixo, a gente volta para o laboratório, que ainda tá no ato 3, já tá acabando. Esse foi bem curtinho. E o Kirk e a Andrea, eles têm uma... O Kirk ele é levado, o Kirk, não o robô Kirk. Ele é preso dentro do aposento e a Andrea aparece lá para poder trocar uma ideia com ele ou servir ele, enfim, independente do que ela vai fazer. E os dois têm uma conversa. E eu até escrevi um monólogo sobre isso, que é interessante para a gente tentar entender onde é que eu quero chegar. Que esses robôs, eles parecem ser bem diferentes dos androides que a gente viu ao longo da saga. Por quê? Se a gente observar que eles estão desenvolvendo, e isso é interessante, eles parecem estar desenvolvendo inteligência emocional. O que é uma grande feito para o robô. E, assim, para você entender como isso é grande. Não é qualquer robô que consegue esse conceito. O Data, ao longo de 7 temporadas de Next Generation, 4 filmes de Next Generation, mais 3 temporadas de Picard, quase não conseguiu isso. Tudo bem que lá tem uns entre-espaços entre isso aí, tem observações. Mas o Data, tipo, a muito custo, ele chegou perto disso. O Doutor, lá em Voyager, ele tem diretrizes que o fazem ter sentimentos. E ainda assim, eu acho que o Doutor, ele é uma construção muito impressionante. Mas esses robôs, eles estão em outro patamar. É a mesma coisa de você ter um drone e o seu drone aprendeu o que é amizade, sabe? Eles são criaturas, eles não foram construídos para isso, mas eles estão desenvolvendo inteligência emocional sozinhos. E a gente pega isso pela Andrea, que está desenvolvendo uma confusão mental sobre o papel dela na vida do Corby. Vamos lá, gente, não sejam inocentes. A gente brincou aqui nesse episódio sobre a relação da Andrea com o Roger Corby, sobre ela ser uma boneca inflável. Mas é basicamente isso. Assim, a Andrea tinha uma relação com o Corby. Ela chamava ele pelo primeiro nome. Ela atendia as necessidades dele. Vocês acham de verdade que a Andrea não teve nenhuma relação física e carnal com o Corby? Eu acho que teve. E assim, com a chegada da Chapel, ela foi colocada como segundo plano e isso parece estar mexendo com a cabeça dela. Porque ela não entende uma mudança tão rápida de diretriz. Ela está em conflito com ela mesma. Ela tem que proteger o Corby. O Corby mandou ela beijar o Kirk. E agora ela pensa se o sentimento dela pelo Corby é o mesmo que o Kirk, porque provavelmente ela beijava o Corby também. Então, se a programação dela mandava ela beijar o Corby e ela tinha que gostar do Corby, o Corby manda ela beijar o Kirk, então ela tem que sentir a mesma coisa pelo Kirk. Você está entendendo que ela é uma máquina que está tentando entender qual que é a funcionalidade dela? E uma coisa que eu até deixei de comentar sobre lá atrás é qual que é a origem da Andrea e do Brown? Você entende o seguinte, o Ruck, ele foi criado há milênios, há íons. Então o Ruck, ele não é uma criação do Corby. Aquela máquina que a gente viu, o que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, é uma criação do Roger Corby baseado no que os próprios antigos fizeram. Então aquela impressora 3D funciona na base do conhecimento do Corby. Se a impressora 3D
precisa de Modelo. um componente para poder fazer impressão, o Corby não estava ali sozinho durante 5 anos. Em algum momento tinha uma Andrea. Em algum momento teve um Brown. Ou seja, ele não era fiel a Chapel para ele manter esse tipo de relação. E isso está afetando a cabeça dela. O Rook, porém, ele é bem diferente dela. Ele parece estar criando um conceito não sobre relações, mas sobre liberdade. Aqui a gente entra no passado do Rook, porque ele meio que a Andrea ela fica confusa sobre o papel dela e ela vai embora e o Kirk tem que ir atrás, mas o Rook empurra ele e ele cai de volta no alojamento. E o Kirk tem uma conversa muito profunda com o Rook sobre qual a origem dele. E o Rook fala: eu não lembro a minha origem. Isso foi suplantado pelo tempo existente. O que eu sei, aí as memórias começam a voltar para ele. O que eu sei é que os antigos me criaram, mas os antigos não eram suficientes. Eles eram muito lógicos, eles não eram nada lógicos. Eles eram emocionais. Então começaram a nos desligar e nós os destruímos. Ou seja, o Rook está percebendo aos poucos que a razão dele estar sozinho é porque ele não entende o conceito da emoção e ele se considera superior. Ele está criando uma inteligência emocional. Uhum. Ele está criando raiva. Ele está criando inveja e egoísmo. Na verdade, a coisa vai piorar porque o Kirk mesmo vai falar para ele: a sobrevivência está acima da lógica. Então ela mata o programa. Você pode fazer o que você quiser se você for morrer ou se alguém quiser te destruir. E você vai ser destruído pelo Corby. É isso que o Kirk deixa na mente dele. E aí o Rook, e eu acho muito bom, porque o ator do Rook, ele arrebenta aqui. Ele mostra de verdade. Ele é um personagem muito, muito legal. E a atuação dele aqui vale ouro nesse episódio. Vale ouro. As cenas dele falando sobre os antigos são muito, muito, muito boas. E aí o Kirk pega num ponto central do Rook. Você matou os antigos porque eles eram emocionais. Por que você está deixando isso acontecer agora? Será que você se esqueceu do porquê você está aqui sozinho? Do que tentaram fazer com vocês? E é nessa cena que o Corby entra e o Rook ele se emociona. Ele fala: você fez isso. Trouxe os Desde que você trouxe os inferiores para cá. E aí o Rook é destruído. Ele é desintegrado. Ele se recusa a obedecer às ordens do Corby. Ele é desintegrado. Muito injusto, cara. Eu acho que podiam deixar ele vivo. Mas eu gostei da cena. Ah, sim. É injusto, mas eu gostei da cena. Eu achei uma cena muito, muito boa. Assim. Porque o Rook mostra que o Rook tinha certa razão. Eles iam ser destruídos. E aí ele é desintegrado. E aí o Corby e o Kirk, eles têm meio que um entreveiro. E o Kirk acaba meio que machucando. Se eu não me engano, ele acaba machucando o Corby. Ele tá na presença da Chapel. Isso, ele rasga a mão. E aí a gente descobre que, na verdade, o Corby é um androide também. E o Corby explica para eles que quando ele estava ali embaixo, que ele estava sozinho, ele se machucou, ele não tinha mais movimento nas pernas, ele ia morrer, e que a única coisa que ele poderia salvar dele era o cérebro. Ou seja, o Corby que a gente está vendo é um robô igual o Kirk falso. Ele transplantou todas as informações dele pro Kirk falso. Perdão, correção. Ele transplantou todas as informações dele pro novo Corby e o corpo original dele morreu. E acabou a história do Corby ali. Agora o Corby é um robô. E ele tenta se justificar, falando que pra Chapel, eu sou eu mesmo, eu sou original, eu sou só um melhorado. E enquanto ele faz esse discurso de vilão dos anos 50, a Andrea tá andando pelo corredor e ela encontra o Kirk falso e ela julga que tá vendo o Kirk verdadeiro. E ela tá muito confusa. Ela fala: eu quero um beijo. E ele fala que não é lógico. Ele fala: não é lógico. E vira as costas.
Isso talvez tenha deixado ela com raiva, porque rejeição deixa pessoas com raiva e ela dá um tiro de phaser nele e o destrói. Quando ela volta pra sala, aí Aí a ladeira ela abaixo, diz, porque ela ai, percebe que ela tinha matou outro matado robô. ele. É, E aí ela fica confusa e o Corby também fica, assim, meio que a programação dele já tá dá um nas bug. últimas. E aí dá um bug nele, ele quer gritar que ele é o Roger Corby, mas isso não adianta. Acabou para ele ali. E Ponto legal, ponto legal dessa cena. Na hora que eles estão debatendo da verdade dele ser o Corby, pô, se você é um androide que nem um robô que foi destruído, me prova. Eu gostei disso que o Kirk falou, porque a chapa eu tava desconsolado. Pô, então o cara morreu, que eu tô aqui vendo é só uma emulação dele. E aí o Kirk fala, ó, se você tava dizendo que você é o Roger Corby, o ser humano, cara, larga a arma, deixa disso, né? Vai viver a vida de outra forma. Se renda, né? Se renda. E aí ele fala, eu comprovei, a ele mesmo raciocínio. Naquele momento, aquilo me lembrou. Tem um episódio da primeira temporada do TNG que o Data ele encontra um ciberneticista, né? Que conheceu o trabalho do Dr. Sung, e aí ele aprisiona o Data, né? E ele tá prestes a morrer, e ele joga a consciência do Data num computador, e o rouba o corpo dele para ficar com a né, alma dele dentro do corpo do Data. É muito parecido com essa questão do corpo, né? E aí nesse episódio do TNG tem isso, né, de que dá para transplantar a consciência de um corpo físico biológico para um corpo artificial. Só que isso é muito questionável, né? Muito questionável. o que eu entendo, o que eu entendo ali é que, na verdade, ele sempre foi um robô. Ele nunca teve Sim, transferência de ele só consciência. Ele, acreditava ele, que ele era ele só isso. acreditava que ele era o Roger Corby. E aí a Andrea tá confusa, a Andrea não. Não tem o que fazer, ela tá perdidaça. E aí ela pega ela abraça o Corby, provando minha teoria mais uma vez que eles eram sim um casal. E Sim, ela se desintegra com o Phaser. Eu gostei do final da Andrea. Eu achei legal. Assim, quem eu apertou gostaria o que ela tivesse phaser, ficado viva. quem apertou o phaser foi o Corby, né? Ela tava com ele na mão, ele engatilhou para cima para acertar os dois e desintegrou os dois. Porque, na verdade, assim, o que eu entendi dessa cena? Ele entendeu que o que ele se tornou não era bom. No momento que ele viu aquilo, que ele viu, matou dois tripulantes, matou o meu robô, matou outro robô, a outra tá toda perdida, eu não sei o que eu sou, eu vou destruir todo mundo. Então ele falou, melhor eu mesmo me destruir aqui e acabar com o processo. Então, assim, o final do Corby é ele tentou consertar da pior forma possível, né? Ele viu que ele estava errado, racionalizou rápido e falou, vamos acabar com isso, não vai sobrar robô nenhum. E E eu gostei, assim, eu gostaria que a André tivesse ficado viva, porque assim, acho um personagem interessante. Se ela tivesse ficado na Enterprise, eu acho que ela seria muito útil na Enterprise. Ah, Assim, útil de ia ser verdade, tá? Não. o data da É, série clássica. ela seria muito útil. Eu espero que útil de verdade, assim, não só mais um objeto de desejo do Kirk, embora eu ache isso meio improvável para a época, ela provavelmente ia acabar sendo companheira do Kirk em algum grau, mas eu gostei do final dela, eu achei bem poético, assim, ele se destruindo, eu acho que foi muito bom, sabe? Mostrando que a sociedade que eles queriam criar não é uma sociedade viável. Não é A viável. programação só faz aquilo que você mandar, não toma iniciativa e construir coisas que sejam necessariamente necessárias. Então, é isso. E aí, quando ela se destrói, o Spock, com um time excelente, chega na sala. Cavalaria Mano, eu chega, queria assim. muito que ele tivesse perguntado pra Chapa. E aí, então, matou saudade do seu marido? Como é que é ser casado? É. Mas claro que o Spock não ia fazer isso. A cena É final, isso. cara, ela vai ter ainda uma piada do Spock, né? Que o engraçado, né? O Spock sempre solta algo que é com um tom de jocoso, né? É por isso que eu falo, a galera entende muito mal o Spock. É Ele isso que eu senta falei na ponte de no último comando, vídeo. né? O Kirk, né? Eles não entendem o Spock. Eles estão na ponte já, né? Saindo do planeta.
E aí o Spock chega perto do Kirk e fala: Poxa, capitão, você usou um termo muito zoado, mano, mestiço. Aí o Kirk ainda dá uma assim: Não, da próxima vez eu vou usar o melhor. Eu, mano, que horrível. É dar uma aliviada, né, no tema. Mas, meu, morreu dois caras. O cara se matou. Na verdade, assim, o Kirk ele fala até no diário dele que o Corby ele morreu 5 anos atrás. Que ele não tava ali. Entendeu? Então, assim, eu achei assim, esse final foi dramático e combina com o Kirk. A gente vai perceber conforme a série vai andando que o Kirk ele é um personagem um pouco dramático, assim, ele é tipo o cara que fala que pena no final da história, né? Sempre vai ter esse que pena no final da história. Nota, E aqui a gente descobre que a Chapel ela vai ficar na nave. vai. A partir daqui vai ter mais chapa daqui pra frente. Ah, né? Até no Enfim, filme, até no filme. ela tá no filme, então. Eu vou dar 9 Rux pra esse episódio, porque eu gosto muito desse 9! episódio, principalmente por causa do Rux. 9 Rux. Eu gosto muito desse episódio. Aleluia! Talvez no fim, talvez mais lá pra. Talvez do meio pro final ele fica um pouco chato, um pouco chatinho, assim. Mas é um episódio muito bom. Eu gosto por causa do Ruck. Eu gosto desse negócio de ficção científica, de um robô diferente, assim. Eu gosto disso. Eu gostei de eu sou fã de Blade Runner. E é aquilo que eu tinha até escrito no roteiro. Essa questão de inteligência emocional me lembra muito Blade Runner, onde a gente tem o Roy Batty, tem o K, e eles têm uma inteligência, eles são sintéticos, mas eles têm uma inteligência emocional. O K, tipo, vive em um conflito com ele mesmo, porque ele tenta ser humano, mas ninguém, tipo, considera ele humano. E a esposa dele é um holograma para diversão. Então, eu acho isso muito pesado, porque a esposa dele na verdade, o modelo da esposa dele é usado como atrativo sexual. E às vezes ele passa nos lugares, então, Olá. e tem outros modelos iguais a ela dançando. E tem uma cena no final de Blade Runner 2049 que é terrível, que ele tá todo quebrado e ele olha para pro holograma gigantesco da esposa dele perguntando se ele queria se divertir, ele se sente um merda. E, nossa, robôs com inteligência emocional sempre dão boas histórias. O Schwarzenegger, no final de Exterminador do Futuro 2 também, conversando com o John, que ele entende por que é que os humanos choram, mas ele não pode chorar. O Roy Batty, que, pelo que eu entendi, tá chorando no final de Blade Runner normal, no primeiro Blade Runner. Ai, meu Deus, muito O bom. Android 9 runs desse episódio. 16, o Android 16 vendo o Gohan Super Saiyajin nível 2 falando pra ele não chorar. É sobre isso, história de Android. Assim, eu gosto muito desse tipo de coisa, sabe? Eu achei que o começo desse episódio encarou isso muito bem. Principalmente graças ao ator do Ruck, que soube fazer esse alienígena tão bem. 9 Rucks para esse episódio, muito merecidos. Se não tivesse o ator do Ruck, provavelmente esse episódio não teria chegado tão longe assim. É É ele que verdade. faz esse episódio ser tão interessante. Mas é isso, 9 Rucks. Bom, a minha nota, né? A gente não teria aqui uma figura para demonstrar os antigos, né? Se tivesse, eu colocaria isso. Mas assim, a gente está falando do 10º episódio produzido, né? E esse episódio, assim, tirando a personalidade da Chapel, que não faz muito sentido, ele teria sido 10. Ele teria sido 10 se a Chapel tivesse lutado um pouquinho. Mas como não? Mas assim, a nível de construção, né? Na minha visão, eu acho que esse episódio ele merece uns 8 Spocks surpresos que chegou tarde, entendeu? Uma nota 8 mesmo. Seriam 8 Spocks surpresos, né? Vocês vão perceber aqui no canal que sempre a gente vai dar a nota com alguma figura do episódio, né? Vocês devem ter visto aí no do Charlie que tinha os Charlies, né? E as cítaras vulcanas. Né? Mas é isso, é um nota 8. Nota 8. Poderia ter sido 10 se a chapa tivesse sido melhor trabalhada nessa questão, porque para mim não entra que um oficial da Frota Estelar, mesmo sendo do corpo médico ou do corpo civil, ele não faz nada pela sua tripulação, né? Que ele tá lá só de passageiro, né? E assim, ficou essa coisa na minha cabeça, porque assim,
A Chapel tá lá, mas ela ia deixar o Kirk se o Corby tivesse lá. Ela ia casar com ele e viver com ele. Então, assim, ela era passageira, ela é do corpo civil. Isso ficou na dúvida. É uma ponta Assim, solta. eu entendo que ela tava lá só pra fazer peso. Ela tava Mas a lá história só foi pra fazer boa. peso. Ela Mas, tava lá só pra assim, fazer concluindo. peso. Cara, ela não ajudou em nada. O Ela episódio, é o assim, a única Laço. ajuda que ela deu é a ordem do Ruck de não matar o Kirk. É, Mas até pelo aí, menos. o Ruck Ó, só é não pelo mata. menos, Você assim, pode bater, ele né? só não mata, Pode assim. bater, só não mata. Mas, assim, o Mas episódio. ela só tá lá pra provar. Ela só tá lá pra provar que não adianta você querer exigir coisas de uma pessoa que ela não pode cumprir. É verdade. Mas, assim, Quem esse são os. episódio ele tem muita coisa boa. Ele tem tecnologia avançada, ele tem inteligência artificial, ele tem androides, ele tem circuitos queimando, né? Ele mexe com a questão do dilema ético de uso indiscriminado de tecnologia sem a sabedoria humana no processo, né? Porque a ideia aí era o quê? O vilão era uma máquina querendo fazer mais máquinas para dominar a humanidade, né? É uma Skynet, era uma Mas, Skynet. internet. Mas é isso. Mas foi muito bom mesmo. Nota 8, nota 8. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Bruno, quer acrescentar alguma coisa? Bom, não deixem de comentar no nosso vídeo, né? E se para vocês que curtiram, assistiram aqui até o final com a gente, digitem a palavra RUK, R-U-K, aí no final do vídeo. Muito obrigado a todos. Vida longa e próspera. Bom, gente, eu agradeço quem chegou até aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Curta, compartilha também. Sigam a gente nas redes sociais. Ou o Luke vai aparecer para pegar vocês, ou alguma coisa assim. Caplar.